As médicas oftalmologistas Belkis Nassarala, Edna Almodin, Jordana Sandes e o renomado Dr. Paulo Ferrara coordenam o curso de implantes de anéis intraestromais no tratamento do ceratocone, com apenas 20 vagas disponíveis. O curso terá início no mês de maio, com módulos teóricos online e a conclusão em outubro com aulas práticas presenciais, ministradas pelos idealizadores do curso e professores convidados. Uma imersão no tema a partir de conhecimentos e experiências que não estão acessíveis em livros e artigos. Uma entrega genuína para o aprendizado vindo de muitos anos de prática clínica e cirúrgica. Informe-se agora. Boa noite a todos. É com uma imensa satisfação que nós damos início à aula inaugural para iniciarmos o nosso curso de anel intraestromal. Isso é um sonho de alguns anos nosso e que agora conseguimos aliar a Belkis, a Jordana, eu e o Paulo, para concretizarmos esse sonho que já era individual de cada uma de nós. O Paulo, como nosso mestre, pegou nas nossas mãos para nos ensinar a técnica e agora vamos ter a oportunidade de, nesse curso, termos as aulas teóricas que vão ser disponibilizadas nas plataformas e que o aluno vai poder ter o privilégio de assistir em casa e a hora que ele quiser, aula com esses 4 palestrantes e mais alguns colegas experientes na técnica. Em outubro, vamos receber o Dr. Jarad, que vem do Líbano, para fazer uma palestra com esse grupo de 20 alunos que estiverem inscritos no curso. E nessa época vamos ter uma imersão do curso do Anel Ferrara. E eu tive o privilégio de ser escolhida por esses 3 colegas para sediarmos esse curso no Provisão Hospital de Olhos. Durante a imersão, nós vamos ter wet labs em olho de porco e vamos ter o privilégio de ter o Paulo ou uma de nós 3 fazendo a cirurgia com pacientes em ceratocone, com esses 20 alunos. Com isso, nós vamos minimizar a curva de aprendizado daqueles que aqui estiverem conosco. O que nós queremos é que vocês saiam daqui aptos para começar com a técnica de implante de anel Ferrara no serviço de vocês. Então, para fazer essa aula inaugural, convidamos uma pessoa, que é o Sérgio Quitico, que representa esse grupo com tudo aquilo que de bom achamos na pessoa dele. O Sérgio está conosco desde o início do Anel de Ferrara no Brasil, isso já há uns 20 anos atrás. Passou por todas as dificuldades que nós passamos para fazer a implantação dessa técnica no Brasil. Todos os congressos e encontros que nós programamos e que eu tive a oportunidade dentro da sociedade de fazê-los, o Sérgio nunca nos deu um não, sempre esteve presente com a gente. Então, é uma representação para esse grupo. Além disso, é uma pessoa que talvez um dos que mais tem publicações e artigos publicados em revistas internacionais sobre o anel. Aqui não posso me esquecer do Leonardo Torquetti, que também é uma pessoa que ajudou nesse sentido. Mas, Quitico, você foi uma escolha unânime nesse grupo, pela sua objetividade, pela sua didática, pela sua dedicação que você sempre teve com o grupo da Ferrara e conosco. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Esperamos por vocês e os 20 alunos
que quiserem participar. A gente já tem uma busca maior do que isso, e temos, inclusive, busca de pessoas da Espanha, da Colômbia e da Argentina. Então, é uma maneira da gente propagar o nosso anel, inclusive para fora do Brasil. Muito obrigada a todos. Nós vamos agora ouvir o doutor Sérgio Quitico. Eu acho que o Sérgio, ele até dispensa apresentações, mas ele é orientador do setor de córnea e doenças externas do Serviço de Oftalmologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. É um exímio cirurgião, todos nós já conhecemos essa característica dele, com uma vasta experiência em anel, e vai nos falar sobre o impacto do anel em sua prática diária e também na oftalmologia brasileira. Obrigada e aproveitem o nosso curso. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente o gentil convite desses amigos, da Edna, Belkis, Jordana e o querido Paulo Ferrara. Eu fiquei extremamente honrado quando recebi o convite para apresentar essa aula inaugural. Realmente, para mim, é um prazer enorme. E, Edna, muito obrigado pelas palavras. São palavras amigas, mais do que merecimento. Eu vou compartilhar minha tela, então. Vocês estão vendo aí? Bom, eu achei muito interessante o título de qual foi o impacto do anel intracorneano na minha prática e na oftalmologia brasileira. E eu vou além disso, na oftalmologia mundial, todos sabem, né? Até 1996, o tratamento do ceratocone consistia em duas opções. Ou adaptação de lente de contato, lente rígida, corneana, basicamente, ou quando o paciente não tolerava, não adaptava, ou não tinha uma boa performance visual, nós indicávamos o transplante de córnea. E, a partir daí, começou a mudar, quando um colega do interior aqui, do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, o doutor Espessato, me convidou para dar um curso de tratamento de ceratocone lá na cidade dele, e eu falei sobre lente de contato e transplante, e estava junto um outro convidado, o querido Paulo Ferrara, que eu ainda não conhecia, e me perguntou: e o anel, você nunca ouviu falar? Então foi a primeira vez que eu tomei contato com essa alternativa de tratamento do ceratocone, além da lente de contato e além do transplante de córnea. E eu tive o prazer, então, de ser convidado pelo Paulo para participar do primeiro curso que ele deu de anel de Ferrara, anel intraestromal no Brasil, que foi em abril de 98, né? Vocês podem ver o certificado aqui, foi lá em Belo Horizonte, foi um curso magnífico, teórico, prático, onde nós recebemos todo o material, era um compêndio enorme com várias publicações e experimentos dele e de outras pessoas. Treinamos na prática também. Aqui à direita, ao lado da foto do Paulo, um dos primeiros casos que nós fizemos, na época nós fazíamos duas incisões, uma superior e uma inferior, e eram sempre dois segmentos de mesmo arco, somente o tamanho, a espessura, né? O arco era o mesmo. Então, em abril de 98, o tratamento do ceratocone começou a mudar, não era só mais lente de contato ou transplante, voltamos a Porto Alegre, e pouco tempo depois, em julho de 98, claro, nós começamos a selecionar pacientes, né? E essa era uma paciente, essa foi a primeira paciente que eu fiz, ela estava em lista de espera há muito tempo para transplante de córnea, e nós implantamos o anel. Essa topografia à esquerda é o pré e aqui o pós-operatório, e até hoje ela mantém 20/40 com correção, desde 1998. Então, a paciente que nós retiramos da lista de espera, e obviamente que me impressionou, eu já tinha visto os resultados que o Paulo apresentou no curso, e comecei a fazer vários outros casos. Aqui são outros exemplos, ainda com aquela técnica, manual, duas incisões, dois segmentos de mesmo arco, nós variávamos simplesmente a espessura. Então, aqui pré, pós-operatório, pré e pós. Vocês veem a tamanha mudança topográfica para melhor, né? Então, esses pacientes melhoravam muito sua qualidade visual sem precisar do transplante de córnea. E eram pacientes que já não toleravam mais lentes de contato. E aí nós começamos a apresentar os nossos resultados, porque realmente nós ficamos bastante empolgados.
Minha primeira apresentação foi na Jornada Gaúcha, aqui em 2000. Então, em 98 eu comecei a fazer, em 2000 já apresentei alguns casos, depois comecei a apresentar em outros congressos. E como toda novidade, né, a Edna e o Paulo sofreram isso também, eu também senti, as pessoas não acreditavam, né, simplesmente achavam que, como toda inovação, né, toda ideia é genial, e realmente o Paulo Ferrara é um gênio em ter desenvolvido isso para a ceratocone, e depois a gente tem outras aplicações. Muitas pessoas estavam bastante resistentes, né, meio que não acreditavam nos resultados, achavam que não era bem assim. Nossa primeira publicação sobre o assunto foi em 2001 e depois na Revista Americana de Refrativo e Catarata em 2004, nossa experiência inicial, mostrando que realmente era uma técnica que valia a pena oferecer para os nossos pacientes e fazer, né? E muitos desses pacientes realmente acabavam melhorando e saindo da lista de espera para transplante de córnea. Esse é um dos primeiros vídeos de paciente que nós fizemos, ainda com a técnica manual. Então, nós fazíamos uma incisão a 80% da paquimetria local e depois com o Suárez Spreader, entrando de forma bem vertical, depois horizontalizando, nós iniciávamos o túnel no estroma corneano profundo, com essa espátula circular, divulsionávamos o tecido corneano, afastando as lamelas, né, nessa zona ótica entre 5 e 6 milímetros, e aí implantávamos os dois segmentos. Essa é uma incisão e depois tinha outra incisão inferior. Então era uma técnica sem laser, uma técnica na mão, e que funciona muito bem, né? Vocês vão ver mais adiante, eu vou mostrar os resultados, quando a técnica é bem feita, obviamente, são muito semelhantes. Claro que o fento tem algumas vantagens que eu vou mostrar a seguir. Mas fazendo a técnica correta, implantando o anel na profundidade correta, os resultados são muito bons também com essa técnica manual. Então vocês veem, a qualidade do vídeo deixa um pouco a desejar, porque é um vídeo já bastante antigo, de 1998, ainda gravado em fita de videocassete. Mas aí é só para mostrar como é que funcionava e funciona a técnica manual. Aqui o segundo segmento. Bom, então quando nós temos um paciente com ceratocone, é claro que o primeiro passo é sempre tentarmos adaptar uma lente de contato, de preferência rígida corneana, existem outras opções, obviamente, e acompanhar esse paciente, porque nós sabemos que o ceratocone, especialmente no jovem, ele tem uma tendência a evoluir muito mais do que o paciente acima de 40 anos de idade. E quando isso não funcionava, nós então indicávamos o transplante de córnea, só que isso mudou, né? Essa é a nossa primeira publicação, lá atrás, em 2004, e o que nós observamos é que em 86% dos pacientes melhorava a acuidade visual, aqui tem um exemplo pré e pós, e nós conseguíamos evitar o transplante em 75% dos casos aproximadamente. Então isso que eu mostrei no slide anterior mudou, ou seja, não é porque o paciente não tolerava a lente que ele já tinha que ir para o transplante. Por quê? Porque com o anel de Ferrara a situação mudou completamente, nós começamos a ter um novo tratamento e bastante eficaz. Não é 100%, mas sim 75% nós conseguimos evitar transplante de córnea. É um tratamento, com certeza, que deve ser oferecido para os pacientes. Quando nós voltamos, então, do curso do Paulo Ferrara, lá em Belo Horizonte, nós começamos a implantar e fomos os primeiros a implantar anel aqui no Rio Grande do Sul, e aí nós começamos a receber vários pacientes intolerantes à lente de contato, e se ele tinha condições corneanas, tem vários critérios para indicar ou não o anel, nós então indicávamos o anel para melhorar a acuidade visual desse paciente e tentar evitar um transplante, de forma a melhorar a sua acuidade visual ou com óculos ou com uma lente gelatinosa, porque esses pacientes não toleravam as lentes rígidas. E realmente, com a topografia melhor, muitos pacientes beneficiam com óculos ou com lente gelatinosa sem precisar lançar a mão da lente rígida. E com isso nós conseguimos evitar, ou se não evitar, nós adiamos o transplante em muitos casos, né? Então nós conseguimos melhorar a acuidade visual com óculos ou com lente gelatinosa em 86% dos pacientes que não toleravam mais lente rígida, que não tinham uma boa acuidade visual, e evitamos o transplante em 75% dos casos. Isso aí realmente é algo inédito, foi algo inédito, então funciona muito bem. A minha casuística atual de pacientes que eu consegui acompanhar, porque vários pacientes a gente implanta, outros colegas seguem acompanhando, a gente perde o follow-up. Mas os pacientes que eu consegui
um follow-up razoável, que foram 581 olhos, em 83,5% dos pacientes melhorou a acuidade visual, né, com correção em óculos ou lente de contato. Então, é uma alternativa muito interessante. Se nós dividirmos essa acuidade visual, nós vemos que 20/60 ou melhor, que é uma acuidade visual razoável para quem tinha 20/200 ou 20/400, em 67% desses pacientes nós conseguimos uma acuidade visual bastante razoável, sem precisar levar esses pacientes a transplante de córnea. Pacientes que tinham 20/200 ou pior e que já estavam pensando no transplante de córnea. Uma outra questão interessante, o anel estabiliza o ceratocone? A nossa impressão clínica é que sim, que estabiliza. Apesar de que a primeira indicação não é para estabilizar. A primeira indicação do anel intraestromal é tentar melhorar a acuidade visual, como eu mostrei anteriormente. E aí nós resolvemos, então, fazer um levantamento para ver se realmente a nossa impressão clínica estava correta. Então, nós conseguimos selecionar 256 olhos, que nós tínhamos todo o acompanhamento pré e pós com topografias e refrações periódicas, um acompanhamento mínimo de 5 anos para poder dizer se tinha ou não alguma progressão. Só que a grande maioria dos pacientes que nós indicamos o anel são pacientes que não necessariamente estão progredindo o ceratocone. Eles vêm porque eles não estão enxergando muito bem. Então, a gente indica o anel, não é para estabilizar. O ceratocone pode já até estar estável, mas a gente quer melhorar a acuidade visual dele. Então, nós pesquisamos quais desses pacientes tinham progressão documentada prévia ao anel. E nós conseguimos 34 olhos em que havia realmente uma progressão do ceratocone, com documentação topográfica, e que tinham pelo menos 5 anos de acompanhamento, para ver se o ceratocone estava progredindo, e implantamos o anel, será que ele ajuda a estabilizar? E nós publicamos isso aqui, isso foi a tese de um ex-fellow nosso, do Bruno, publicamos em 2020. E realmente nós vimos que em 74% desses pacientes o ceratocone deixou de progredir depois do implante do anel, ou seja, aquela impressão clínica que nós tínhamos se confirmou. E quando nós estratificamos por idade, é algo muito interessante. Pacientes abaixo de 21 anos, 58% pararam de progredir, mas acima de 22 anos de idade, 93% não progrediram. Quer dizer, eram pacientes que estavam com o ceratocone progredindo e depois do anel deixou de progredir. Então, o anel realmente ajuda, de alguma forma, a estabilizar o ceratocone, especialmente depois da adolescência. Então, esse é um dado bastante interessante que confirma a nossa impressão clínica. Então, vale mais um motivo de indicação do anel, não é só com o objetivo de melhorar a qualidade visual, mas tentar estabilizar o ceratocone. O anel, claro, a técnica cirúrgica evoluiu, mas o nomograma evoluiu bastante, né? O entendimento de como a córnea reage ao anel, os diversos tipos de ceratocone e suas indicações específicas. Então, o nomograma passou por várias gerações, até essa mais recente. Primeiro se avaliava o grau de ceratocone, depois, numa segunda geração, se levava em conta a refração. O nomograma baseado na topografia, no astigmatismo também é bastante interessante, nos ajuda até hoje. Depois, pela asfericidade, mais recentemente, levando em conta a elevação posterior. Então, isso ajudou também a indicar melhor o anel e até em casos mais precoces, não ficar esperando, como eu mostrei naqueles casos iniciais, que é o que a gente fazia, né? Um ceratocone que não, mais avançado, que não conseguia tolerar lente de contato, que a gente já pensava em transplante de córnea. Não, a gente pode melhorar a acuidade visual desses pacientes, mesmo em ceratocones não muito avançados. Eu não vou entrar em detalhes, mas existem vários tamanhos de arco, de anel, existem várias espessuras de anel, nós podemos colocar em várias zonas ópticas, vocês vão ter isso aí mais detalhado no curso. Nós podemos colocar 2 segmentos, como esse exemplo, que é um dos primeiros, podemos colocar um segmento pequeno, um segmento longo, segmentos assimétricos. Então, hoje nós temos uma variedade enorme de opções para esses pacientes. O anel, então, ele tem a superfície posterior plana e a superfície anterior triangular para tentar abaular a superfície anterior, de forma a aplanar o centro da córnea, e ele tem que ficar numa profundidade ao redor de 70% da espessura corneana. Aqui é um desenho esquemático, mais ou menos, de como é o anel. Então, nós passamos a indicar também ceratocones leves, também pacientes que não têm uma acuidade visual boa com óculos, nem com lente gelatinosa, obviamente, e que não toleram a lente rígida.
Então, a gente não precisa esperar que o ceratocone avance para pensar no transplante de córnea para indicar um anel. Não. Se o paciente não atinge uma boa qualidade de visão e tem um ceratocone leve, a gente pode tentar melhorar, sim, a qualidade visual desses pacientes com óculos ou com uma lente gel. Aqui é um exemplo, que é um ceratocone que não é significativo. Vocês veem aqui, tem 45 por 47 aqui no centro, não é uma curvatura absurdamente alta, e nós conseguimos, com um segmento de anel aqui, melhorar a topografia desse paciente, reduzir o astigmatismo e reabilitá-lo visualmente. Então, a indicação mudou também. Essa é uma paciente que nos procurou, agricultora, né, com praticamente 8 dioptrias de miopia e 5 dioptrias de astigmatismo, e ela queria uma cirurgia refrativa. Ela não conseguia usar lente de contato, né, em função do trabalho dela, não tinha como, e esse óculos com alta metropia também distorcia a imagem. E a topografia, vocês observam aqui, né, um aspecto de pelúcida-like nessa região inferior, que justifica esse cilindro que ela tem, na topografia 4.9 e na refração 5. Né? E a biometria mostrava que o diâmetro anteroposterior dela era grande, 27,5 milímetros, ou seja, essa miopia não é corneana, não é de curvatura, é axial. Então não adianta querer corrigir tudo no plano da córnea, a gente tem que corrigir o que é da córnea na córnea e o que é de diâmetro anteroposterior de uma forma mais adequada, não aplanar muito essa córnea. Então a nossa ideia foi essa, foi corrigir o astigmatismo corneano na córnea com anel e depois tratar a miopia axial. Então, pensando que seja uma pelúcida-like, nós levamos ao nomograma do Ferrara, essa paciente com 4,4 aqui na topografia de astigmatismo, então seria um anel, um segmento menor de 140 graus de arco, com 200 micra para corrigir de 4 a 8 dioptrias. Levando nessa calculadora online da própria Ferrara também um de 140 por 140 de arco e 200 micra de espessura. Olhando a face posterior da córnea, aqui no Pentacam, para tentar classificar esse anel, nós vemos que tem uma imagem que lembra península. Então, seria talvez um ceratocone oval, e aí levando para o nomograma do Ferrara, com a esfericidade dessa córnea de menos 0,23, seria um segmento de 160,15. Mas eu acho que o aspecto anterior dessa topografia sugere fortemente que seja mais para pelúcida-like, então eu achei que valia a pena tentar reduzir esse astigmatismo corneano, né, de 4,5 dioptrias, colocando um anel menor, de 140 por 200 micra. E foi o que nós fizemos, nós colocamos um de 120 e 200, que tem praticamente o mesmo efeito de 140 e 200, e reduziu muito, ela baixou de 5 para 1 dioptria de cilindro e ganhou 2 linhas de acuidade visual, de 20 e 30 passou para 20 e 20. Por quê? Porque a córnea ficou mais regular, ficou mais homogênea. Então agora a gente pode pensar em tratar esse 7,5 de miopia, vocês vejam que praticamente não mudou a refração, esse segmento pequeno ele age basicamente no astigmatismo, foi o que aconteceu. E aí então nós vamos corrigir essa miopia, e aí nós implantamos uma lente fáscica, no caso uma Artiflex, é uma das opções que eu particularmente gosto bastante, e essa paciente então acabou com plano e menos 1 a 40 e 20 e 20 de acuidade visual. Então o anel ajuda bastante também, auxilia a cirurgia refrativa, que foi o principal objetivo dessa paciente. Esse é um outro exemplo de um paciente que na época que nós operamos tinha 55 anos de idade, tinha sido submetido a ceratotomia radial em 93, ficou com hipermetropia pós-radial, que nós sabemos que vários desses pacientes eles ficam com hipermetropia, às vezes progressiva, foi submetido a um HPRK em 2011 e chegou dessa forma para nós, ou seja, com essa região central mais curva do HPRK, mas com essa ectasia, aqui vocês veem que tem 50,5 de dioptrias de elevação, de curvatura corneana nessa região, e não ia 20/20, muito longe, ele alcançava 20/60 com menos 4,5, refração com óculos. Aqui está o mapa quádruplo dele, e nós resolvemos, então, tinha uma esfericidade maior pelo HPRK, 0,78, nós resolvemos tentar melhorar esse padrão topográfico e, consequentemente, a acuidade visual, implantando um segmento fininho, 160 por 15, nessa região aqui, justo a essa elevação, aqui vocês veem as incisões da radial,
E aqui a topografia pós-operatória, vocês veem uma melhora brutal, o paciente baixou de menos 4,5 para menos 2 e melhorando a topografia, obviamente melhorou a performance visual dessa córnea. O paciente de 20/60 passou para 20/25. Então aqui a gente já vê que o anel ele tem outras indicações, além do ceratocone. Claro, aqui é uma ectasia provocada pelo HPRK, mas não é bem o ceratocone. E ele realmente teve uma melhora bem significativa, inclusive das felicidades do valor Q, mais próximo ao normal. Aqui um outro paciente que chegou com esse aspecto topográfico do ceratocone, mas na verdade ele tinha uma história de traumatismo contuso, agricultor, e não passava de 20/200 na refração. Aqui o mapa quádruplo, e nós resolvemos então implantar um anel. Aqui nós implantamos um anel assimétrico, aqui o leucoma do traumatismo que ele teve, aqui nós fizemos uma incisão, implantamos esse anel, e a melhora topográfica foi significativa. Claro, a gente não pode querer 100% de melhora, mas ele melhorou de 20/200 para 20/30, que é uma melhora muito grande. Ele acabou ficando hipermétrope pelo aplanamento maior, mas de qualquer maneira a qualidade visual dele melhorou bastante. Em pacientes que vêm para cirurgia de catarata e a gente diagnostica ceratocone no pré-operatório da catarata. Então esse é um exemplo de um paciente que veio para a cirurgia de catarata e fazendo a semiologia e os exames pré-operatórios, a gente detecta esse ceratocone, bem clássico, bem típico, e aí nós implantamos o anel, aqui pós-anel, e aí a gente consegue fazer uma biometria mais precisa, e o resultado pós-faco melhor, obviamente, do que se a gente fizer a faco com esse ceratocone. Então, antes da faco, se o paciente tem ceratocone, é uma indicação excelente também. Implanta o anel, espera 2 a 3 meses até estabilizar um pouco a topografia, e aí repete a biometria, faz uma biometria pós-anel, a gente vai ter uma previsibilidade da lente intraocular maior. Aqui é um exemplo de uma paciente, uma advogada, de 57 anos, com 20/100 de acuidade visual. Essa aqui era a topografia pré e aqui pós o anel. Aqui no vídeo vocês conseguem ver que é um anel, um segmento longo, de arco longo, que nós implantamos primeiro, e 3 meses depois fizemos a biometria, e aí fizemos a faco. Como ela ainda tinha, diminuiu bastante o ceratocone, vocês veem na topografia aqui pós-anel, mas ainda tinha uma certa irregularidade, eu resolvi, depois de terminar o implante da lente dentro do saco capsular, implantar esse estenopeico, chamado extrafocus, para tentar melhorar mais ainda a qualidade visual dela. Então, o anel auxilia também em todas essas situações. E essa paciente obteve uma melhora muito grande, de 20/100, ela passou para 20/25. Se a gente tivesse feito só a faco, mesmo com extrafocus, com esse ceratocone, com certeza ela não ia alcançar 20/25. Então, o anel diminuindo o ceratocone também melhorou muito a performance óptica dessa córnea e, consequentemente, a acuidade visual. Eu fiz nos 2 olhos dela esse mesmo procedimento. Então, aqui implantando esse estenopeico no sulco ciliar, então a primeira lente tem que ser dentro do saco capsular, e depois, então, nós implantamos essa no sulco ciliar, e aí centralizando a lente, e aí o final da cirurgia. Aqui uma foto no pós-operatório, então o anel de arco longo, a extrafocus bem posicionada, a paciente ficou com 20/20 no olho direito e 20/25, eu programei monovisão, porque ela era 57 anos e ficou uma miopia um pouco mais do que eu gostaria, mas biometria em ceratocone pós-anel não é tão precisa, mas ela ficou extremamente satisfeita. Em relação ao laser de Fento II, vale a pena, não vale a pena? A nossa experiência, como eu falei, começou então em julho de 98, né, com a técnica manual, e há 10 anos atrás nós iniciamos a utilização do laser de Fento II para os implantes de anel. Aqui é um exemplo embaixo, então, de um túnel que nós fizemos com um fento, e aqui implantando um anel de arco longo. Para esses anéis de arco longo, eu acho que faz realmente a diferença. Eu acho que o túnel feito com fento, ele é mais seguro, mais fácil de ser realizado, não tem dúvida. Eu vou acelerar aqui porque é só o final do vídeo. Como eu mencionei no início da apresentação, tem vários relatos na literatura, e a minha experiência também é que os resultados são muito semelhantes da técnica manual e da técnica com fento. Então, quem está começando o anel não precisa ir direto para o fento. Claro que o fento tem algumas vantagens, mas pode tranquilamente fazer o manual. Eu, como eu mostrei, desde 98 até 2011, fiz diversos casos de forma manual.
tem uma técnica cirúrgica adequada, obviamente, tem que ser uma técnica muito bem feita, tem que treinar bastante. Mas os resultados topográficos, refracionais de acuidade visual e aberrométricos são muito semelhantes. Isso não sou eu que estou dizendo, é a minha casuística, mas tem vários trabalhos aqui, eu citei alguns. Né? Como eu mostrei inicialmente, isso aqui tudo com técnica manual, vocês veem o resultado excelente, pacientes que na época a gente fazia de forma manual. Então eu tenho mais casos manuais, porque eu fiz por mais anos, né? E nos últimos 10 anos passei a fazer com fento, né? E vi que os resultados realmente são bastante semelhantes. Algumas diferenças. Quando você pré-seta o bisturi de diamante para fazer a incisão onde você vai implantar o anel, essa incisão, ela não é, ela vai ser arredondada, que quando você entra com a espátula, por mais vertical que entre para divulsionar o tecido, sempre pode ficar um pouquinho arredondado. Então, se o anel deslocar, o risco de extrusão é maior e o risco de infecção acaba sendo maior, não tem dúvida. E nós temos que lembrar de fazer essa incisão mais profunda, 80% da paquimetria local, porque com o diamante não vai alcançar 80%, vai ser ao redor de 60% a 70%. Diferente do fento, quando nós fazemos com o fento ele faz realmente uma incisão vertical absolutamente precisa em termos de profundidade, então essa é uma grande vantagem do fento. Então se a gente pré-seta, programa ele para fazer 80%, ele vai fazer 80%. Então aqui a gente faz 70% com o fento, porque 80% fica muito profundo. A gente quer que o anel fique ao redor de 70% de profundidade. E ele faz a incisão dessa fórmula, com ângulo reto. Então, se o anel deslocar, claro, a gente tem que reposicionar, mas o risco de extrusão e de infecção acaba sendo menor. Então aqui nós programamos a profundidade do fento, 70% da área mais fina do túnel e não do local da incisão. Isso é muito fácil, existem diversos equipamentos, eu não tenho nenhum interesse comercial, mas o que eu uso é o Pentacan, e o Pentacan nos dá, nessa tela aqui, nessa zona óptica entre 5 e 6 milímetros, os 70% de profundidade. Então é muito simples, a gente pega essa informação do Pentacan, que é um equipamento que mede de forma bastante precisa a espessura corneana, se não tiver opacidade corneana. Então aqui já nos diz qual a profundidade que nós temos que programar no laser de fento segundo. Né? O ideal é ficar, como eu estou mostrando, nessa profundidade. Cuidado na hora de implantar, em que a superfície plana fique posterior e a superfície triangular fique anterior. Né? Isso realmente é importante. Então o laser ele tem uma maior precisão, não tem dúvida, e uma maior segurança, né? Diminui o risco de extrusão e diminui o risco do anel ficar ou muito superficial ou muito profundo. Realmente a precisão do fento é incomparável em relação à técnica manual. Aqui um outro exemplo, também implantado um pouquinho mais profundo, mas numa profundidade bem adequada. Então, os resultados eles são semelhantes com a técnica manual ou com a técnica com fento, desde que a programação cirúrgica seja adequada, obviamente, e aí vai de acordo com os nomogramas, vai de acordo com aquele ceratocone, vai de acordo com a experiência pessoal, e que a técnica cirúrgica seja adequada. A gente não pode comparar uma técnica com fento bem feita e uma técnica manual mal feita, obviamente. Né? Aqui se considera que as duas técnicas foram adequadamente realizadas e que a programação do anel foi adequada. Então, por que usar o fento, já que os resultados são semelhantes? Primeiro, se popularizou mais a cirurgia de implante de anel de Ferrara, anel intraestromal, com o fento, porque a técnica manual exige mais do cirurgião. Né? O cirurgião tem que ter mais habilidade para fazer a técnica manual do que a técnica com fento. O fento é mais preciso, como eu mostrei, a incisão ela tem uma profundidade mais precisa, ela acaba sendo mais segura, pelo menor risco de extrusão e menor risco de infecção. É uma cirurgia, obviamente, mais rápida. O desconforto no transoperatório para o paciente é menor do que na hora que a gente gira aquele tunelizador, né? E a gente tem menos complicações pós-operatórias. Então, na nossa casuística, os casos que nós fizemos com fento, nós tivemos nenhum caso de extrusão. E na técnica manual, em 5% dos olhos, né, os anéis eles deslocaram, às vezes os pacientes são coçadores crônicos, por mais que a gente prescreva antihistamínico, antialérgicos, eles às vezes coçam, às vezes o anel desloca também. E em 1% dos olhos, 4 olhos desses 365, nós tivemos processos infecciosos pela própria extrusão e em nenhum da técnica com fento. Então, sempre que possível, é melhor fazer com fento. Nós, desde que recebemos o fento aqui, nós nunca mais fizemos com a técnica manual. Nossa preferência é sempre fento,
por esses motivos que eu expliquei. É bem mais confortável para o paciente, mais rápida a cirurgia, mais precisa a localização do implante do anel e mais segura no pós-operatório. Então, eu não vejo motivo para não fazer com fento. Então, é uma alternativa terapêutica que nós conseguimos evitar o transplante de córnea em 80% dos casos, 82% dos casos, aproximadamente, na nossa casuística, né? Então, ela com certeza veio para ficar e acabou convencendo as pessoas que no início eram contra, não acreditavam muito, porque não tem jeito, né? Esse é o resultado, né? Um aspecto importante, não existe competição entre vários tipos de tratamento, lente, crosslinking, anel e transplante. Eles são tratamentos diferentes e às vezes complementares. Às vezes a gente implanta o anel e tem que lançar a mão da lente de contato, às vezes até escleral, como esse caso aqui, né? Às vezes a gente faz um transplante de córnea e tem que implantar o anel para reduzir o cilindro corneano, esse astigmatismo alto que ficou pós-transplante. Então, cada uma dessas alternativas terapêuticas tem a sua indicação, são tratamentos diferentes, às vezes complementares. Isso realmente é muito importante, não existe briga. Então, para finalizar, respondendo a pergunta que a Edna me fez, né, qual foi o impacto do anel corneano na minha clínica, eu já mostrei, obviamente, foi muito grande. E na oftalmologia brasileira e mundial foi muito grande, não é só na brasileira, né? Se você entrar no Google Acadêmico, isso é uma pesquisa que eu fiz semana passada, tem mais de 7.000 publicações sobre anéis intraestromais. Então, olha a mudança que fez, não só no Brasil, no mundo todo, em relação ao tratamento do ceratocone. E, obviamente, na minha clínica fez uma diferença muito grande. Eu sou extremamente grato ao Paulo Ferrara, que me abriu as portas lá no início, e sempre depois discutindo, tirando dúvidas com ele, me auxiliando. É uma pessoa maravilhosa, o Paulo, um gênio da oftalmologia brasileira e mundial. Está de parabéns. Então, nesses 30, 40 minutos, eram essas considerações que eu gostaria de fazer. Muito obrigado mais uma vez pela gentileza do convite. Para mim, foi uma honra ter participado aqui e ter tido a oportunidade de dar essa aula inaugural. E eu estou às ordens para comentários. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Eu tenho uma pergunta para você, que é o seguinte: quando o paciente chega no consultório, como que você aborda o fato de você ter a opção do anel para o tratamento dele? Porque muitas vezes o paciente assusta, né? Porque, afinal de contas, é uma órtese, você vai implantar um tecido sintético no olho dele. Você acha que o paciente aceita bem o implante do anel? A grande maioria dos pacientes aceita muito bem, desde que não viu o vídeo no YouTube, né? Essa história de ver vídeo de cirurgia no YouTube assusta muito. Eu já tive pacientes que eu implantei anel num olho, maravilhosamente bem, aí ele vai para o YouTube e vem assustado para implantar no segundo olho, né? Mas eu explico que o anel vai ficar dentro do estroma e não na superfície corneana. Muitas vezes o paciente compara anel com a lente rígida, porque é um corpo estranho, né, de acrílico, e explicando, na grande maioria das vezes, o paciente aceita muito bem. Até porque, como eu comentei anteriormente, eu costumo indicar o anel para quando o paciente não tolera lente de contato. Então, ele já tentou em outros locais, ou mesmo conosco, adaptação à lente, e não tolera, e não enxerga muito bem de óculos. Então, na maioria das vezes, ele aceita muito bem. E como é que você faz o acompanhamento desse paciente no pós-operatório, ao longo dos anos? Excelente pergunta. Depende muito da idade, né? Os pacientes jovens, eles tendem a progredir mais. Então, mesmo depois do anel, a gente sabendo que ele estabiliza em boa parte dos casos, pacientes abaixo de 18 anos eu costumo acompanhar a cada 3, 4 meses, né, repetindo a tomografia corneana. E pacientes acima de 20, 22 anos, de uma maneira geral, eu acompanho de 6 em 6 meses. Pacientes acima de 35 anos, cujo risco de evolução do ceratocone é menor, aí uma vez por ano é suficiente. E avisar o paciente que qualquer alteração ele tem que entrar em contato com a clínica, porque pode ser um pequeno deslocamento, o anel não pode ficar próximo da incisão, não custa nada reposicionar. Mas o acompanhamento é bem tranquilo. Muito obrigada. Bom, Sérgio, algumas perguntinhas que eu gostaria de fazer para você. Eu gostaria que você falasse um pouco das peculiaridades do cálculo da lente intraocular em pacientes pós-anel, as fórmulas que normalmente você utiliza e também o target que você utiliza. Normalmente você deixa esse paciente um pouco míope. Como que você aborda esses pacientes?
É uma excelente pergunta. As fórmulas biométricas, felizmente, melhoraram muito nos últimos anos, né? Uma fórmula que eu gosto muito em ceratocone, tanto com anel ou sem anel, é a fórmula de Kane. A Kane, ela para mim acerta bastante. O Barrett introduziu recentemente também na calculadora dele, para lentes não tóricas. A Kane tem para tóricas também, mas a Barrett é só não tóricas. Então, se você entrar na calculadora do Barrett, colocar ceratocone, também é interessante. Mas eu comparo essas duas fórmulas com duplo K, porque uma córnea que tem um anel é uma córnea modificada, e uma córnea com ceratocone também é uma córnea modificada. E a fórmula duplo K ela foi desenvolvida pelo Gemer-Amberi para essas córneas modificadas. Geralmente, fazendo a comparação dessas três, a gente tem uma média muito boa, mas eu tenho ido muito mais pela fórmula do Kane. E eu programo sim para deixar esse paciente um pouco míope, ao redor de menos 1,5, porque é melhor errar para miopia do que para hipermetropia. As fórmulas tradicionais, as biometrias tradicionais, os pacientes vão ficar hipermétricos. Então tem que ter muito cuidado, não usar as fórmulas de primeira, segunda, terceira geração. Tem que usar essas mais recentes. Outra coisa, quando que você opta por não fazer o anel e parte para o transplante? Quais são os critérios de contraindicação absoluta de anel que você acha hoje em dia? A gente tem evoluído muito, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Felizmente é cada vez mais raro a gente indicar direto o transplante, né? Tendo essa opção do anel. Mas tem casos em que, por exemplo, o paciente já tem um ceratocone muito grande e tem uma opacidade grande no ápice, no eixo visual, muito, muito próximo ao eixo. Dá para colocar o anel se tiver espessura, mas o resultado geralmente não vai ser muito bom. Se o paciente já teve história de hidropsia, né, e ficou com uma ruptura do DCM, ficou com uma opacidade significativa corneana, aí também eu já tendo a partir direto para o transplante. Se a córnea é transparente e ele não tem ruptura de DCM, não tem história de hidropsia, eu sempre acho que vale a pena tentar o anel. Mas eu explico ao paciente que um ceratocone muito avançado, a chance de melhora não é tão grande, né? Até pode diminuir o ceratocone, mas a performance óptica daquela córnea talvez não melhore muito. Mas a gente se surpreende. Às vezes vale a pena implantar o anel, né? Esses cones nipples grandes, a gente coloca esses anéis de segmento longo, aplana, e o paciente consegue adaptar uma lente de contato e evitar um transplante de córnea. Porque o transplante de córnea é uma maravilha, mas quanto mais jovem o paciente, maior o risco de rejeição. Você sabe que vocês trabalham com transplante também. E o paciente tem que ter vários cuidados pós-transplante. A gente cansa de ver paciente com traumatismo contuso pós-transplante e abrir, dar uma deiscência de sutura em 180 graus. O anel, a córnea, a integridade anatômica está mais preservada. Então, eu tenho restringido cada vez mais o transplante para essas indicações. Ou aqueles pacientes que já foram submetidos a anel, não tiveram uma melhora significativa, que acontece, e aí sim, aí a gente deixa o transplante como uma última alternativa. Perfeito. Doutora Edna, suas perguntas? Crítico, o anel ajudou a valorizar a nossa oftalmologia brasileira em relação ao ceratocone mundial, e como você pode passar isso para a gente? Não tem dúvida, muito bem lembrado. A oftalmologia brasileira, ela começou a ficar bem mais conhecida nessa área de córnea, muito também em função do anel, né, lá fora. Porque na Europa se aceita muito mais facilmente que nos Estados Unidos, mas é um tratamento consagrado hoje em dia, né, e graças ao nosso grande brasileiro, Paulo Ferrara, com certeza valorizou muito a oftalmologia brasileira. E faz parte do tratamento de todo mundo que lida com córnea, que trata ceratocone. O anel intraestromal é uma ferramenta importantíssima. Então, valorizou muito, sim, a oftalmologia brasileira. Quantas pessoas, Sérgio, você particularmente acha que ajudou a melhorar a sua qualidade de vida, evitando o transplante, e como isso repercutiu no seu eu pessoal, humano e médico? Eu tenho mais ou menos ao redor de 700 casos de implante de anel, né? 500 e pouco que eu consegui ter um acompanhamento razoável. Então, é uma quantidade significativa de pacientes que a gente conseguiu evitar o transplante de córnea. E isso é muito gratificante pessoalmente, né? Porque o paciente consultou geralmente outros colegas que já indicaram o transplante, o paciente fica assustado, apesar do transplante de córnea ser diferente de órgãos sólidos, é um transplante, né? O paciente fica bastante assustado.
E quando nós oferecemos um tratamento alternativo e que melhora a qualidade de vida, eles ficam extremamente gratos. Então, é muito gratificante pessoalmente e de forma profissional também, não tem dúvida. Bom, eu fiquei de escolher 2 perguntas do chat e eu acabei selecionando aqui 4 perguntas, porque eu achei que tem algum fundo de que possa ajudar as pessoas. Primeiro, da doutora Roberta Nunes, e ela pergunta se o anel precisa ser substituído durante a vida do paciente. Isso é uma pergunta comum também que os pacientes fazem. É extremamente raro precisar substituir, e não é porque precisa substituir ao longo da vida, é porque é uma cirurgia que nós podemos ajustar. Então, nós temos nomogramas, nós temos a experiência própria, que ajuda bastante também a selecionar qual o anel adequado, qual o segmento adequado. Algumas vezes nós implantamos e o resultado não é o esperado. Então, nós substituímos esse anel, mas num pós-operatório mais recente, né, 2 meses, 3 meses. Ao longo da vida, quando o anel funciona no início, é muito raro precisar ser substituído. Né? Como eu mostrei, aquela primeira paciente que eu fiz em abril de 98, até hoje está muito bem. E é interessante, o Crítico, porque a semana passada mesmo, eu substituí um anel que eu tinha feito há 20 anos atrás e que a gente usava segmentos de 160. E hoje, com o anel 320, a gente consegue, às vezes, melhorar muito a qualidade de visão do cone central, que antigamente a gente só tinha disponível 160, então eu substituí. Verdade. Outra pergunta foi do Gustavo Neri. Qual foi a definição usada para a progressão do ceratocone após o anel? Essa é uma pergunta excelente também, isso é bastante controverso na literatura. Existem vários critérios de progressão do ceratocone, inclusive o mapa epitelial. Na época que nós fizemos esse trabalho, nós não tínhamos o OCT para mapa epitelial, então nós utilizamos 1,5 dioptria de aumento em 1 ano no ápice do cone, e perda de 2 ou mais linhas de acuidade visual. Na época nós não consideramos a paquimetria, mas a paquimetria é um outro parâmetro. É claro que a topografia corneana ela flutua nesses pacientes, né? Às vezes a gente faz 2 topografias no mesmo ano, dependendo do ressecamento. A córnea é um tecido elástico, e no ceratocone ela tem uma elasticidade maior, então isso é controverso, mas nós consideramos isso como ponto de corte. Dr. Ronald pergunta, Dr. Sérgio, qual o percentual de reposição de anel? Felizmente muito baixo. Eu não tenho exatamente aqui comigo, mas eu diria 2 a 3%. Com certeza menos de 5%. Realmente principalmente com fento. Com o fento é mais raro nós vemos o deslocamento do anel e extrusão. Isso. A última pergunta selecionada é um colega que não se identificou, mas quando você recebe um paciente com ceratocone avançado evolutivo, já com curvaturas altas e córneas finas, que já lhe limita a espessura de anel que gostaria de usar, o que você sente com isso e como você conversa com esse paciente? Nesses casos, realmente, que você não pode colocar um anel espesso e já um ceratocone grande, a expectativa de resultado não é tão grande, mas dependendo do caso, às vezes a gente se surpreende. Como eu mencionei, às vezes vale a pena colocar um anel de segmento longo, se for o caso, né, para diminuir um pouco a curvatura e ele adaptar uma lente de contato. Às vezes o anel ajuda também na adaptação de lente de contato. Agora, se realmente a córnea tem uma espessura insuficiente para implantar um anel adequado, aí às vezes a gente tem que partir para outras alternativas. Aí não tem jeito, tem que explicar isso para o paciente. Ok, então vamos passar a palavra agora para o Dr. Paulo Ferrara, que vai nos dizer alguma coisa para encerrarmos a nossa aula. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a iniciativa das doutoras Regina, Jordana e Belkis, da organização desse curso, que eu acho de extrema importância para a divulgação do tratamento do ceratocone através do implante do anel. E, em segundo lugar, eu gostaria de agradecer imenso as palavras do Dr. Sérgio, que realmente são muito bondosas, porque, na verdade,
essa técnica não poderia estar e ter a importância que tem hoje sem o apoio dos colegas que chegaram no primeiro momento e que me deram um apoio inestimável. O doutor Sérgio, a doutora Edna, o doutor Valdemar Valzec, não sei se vocês lembram, primeiro curso, a doutora Rosângela Simocelli e tantos outros, né? Que eu não citarei todos porque vou cometer alguma injustiça. Mas, com certeza, esse apoio que eu recebi de vocês, né? Essa troca de ideias, de informações, foi de fundamental importância para que a gente pudesse evoluir na técnica. Não sei se você lembra, Sérgio, que naquele primeiro momento você propôs, inclusive, a complementação da correção refrativa, aplicando, né, o PRK. O Pedro Paulo Fabre recomendava o LASIK, né, fazia o flap, depois implantava os segmentos. Enfim, é uma técnica que só pôde progredir porque houve esse apoio, né, da comunidade científica, e eu me refiro a vocês como comunidade científica, né, porque a grande maioria sempre representou, né, um empecilho, uma crítica, né, a que a gente evoluísse nesse tratamento. Eu fico hoje assim olhando para trás e vendo como a gente teve que empurrar essa pedra ladeira acima, né, até que a gente conseguisse chegar nesse momento, né, de respeito, na verdade, e de aceitação. Quando um crosslink, né, que chegou aqui sem qualquer estudo, sem qualquer apoio científico da comunidade científica, e teve aceitação imediata. Eu não sei, eu realmente não sei explicar se é porque é um procedimento mais fácil de ser feito, porque não exige expertise, porque, enfim, né, eu não sei. Mas é um procedimento que hoje a gente sabe, né, que teve que sofrer uma série de evoluções para coibir ou para impedir as complicações que adviram, desculpe, das primeiras máquinas, né, que a gente sabe muito bem que era uma torradeira, né? Era um forninho, na verdade, né? Mas o ceratocone passou por isso em outras épocas, né? Estou me lembrando aqui da ápice do cone, né? Fazer a retração desse cone, impedir a sua progressão, né? E depois adaptava a lente de contato, enfim, né? Eu acho que o grande mérito do anel é realmente corrigir a deformidade e possibilitar a aplicação de outras técnicas que são complementares, como o Sérgio bem disse, né? Você pode fazer um crosslink depois, você pode botar uma lente intraocular, você pode botar uma lente de contato, você pode botar óculos, né? Então, é uma técnica de edição, você pode tirar, você pode trocar, né? Então, é importante que ela seja bem feita, bem executada, né? E que os limites sejam respeitados, né? Antigamente, a gente tinha como limite a curvatura da córnea. Não sei se você se lembra, mas nos primórdios a gente operava era com 3, cone 4, e a gente só podia operar cones avançados, né? Por causa do Conselho Federal de Medicina. Hoje em dia, né, a gente opera cones 1, cone 2, como se fosse um procedimento refrativo, com resultados, né, refrativos. E a curvatura deixou de ser um fator limitante, né, como a doutora Edna pode depois nos contar, né? Quer dizer, a espessura da córnea passa a ser, né, o limite da cirurgia, né? E hoje, como provavelmente o doutor lá do Líbano vai nos mostrar, a gente pode, por ser uma técnica aditiva, utilizar mais de um segmento, né? Aliás, proposta essa já apresentada pelo Delcio Bonfante, né? Então, eu acho que realmente nós estamos vivendo um momento muito favorável, né? Onde os experts, né, como vocês, como a gente, né, pode trazer para os colegas os ensinamentos, a experiência, para que esse procedimento seja realmente bem executado,
para que seja mais respeitado, né? Porque eu vejo, assim, o colega às vezes faz o procedimento, fica bom e ele abandona, né? Isso não pode ser o comum, né? Não pode ser o habitual. Mas isso acontece porque realmente falta um curso que ensine o colega a fazer realmente a escolha do segmento, a técnica cirúrgica e o segmento, né? Além das indicações, evidentemente. Então, só tenho palavras, né, para agradecer e parabenizar. Muito obrigado, Sérgio, pela sua apresentação. Foi espetacular, foi uma história da técnica, né, mostrando toda a sua experiência, sua expertise, né, e o apoio que realmente você representou, né, nesse processo. Muito obrigado pelas palavras, Paulo. Muito gentil. Obrigado. Obrigada, Paulo, por você existir na nossa vida e nos permitiu ter a oportunidade de aprender esse anel que nos trouxe infinitas alegrias no nosso consultório. Palavras finais da Jordana, da Belkis, querem fazer algum comentário? Por favor, está aberto a vocês. Bom, eu gostaria de agradecer ao Dr. Paulo, porque realmente encontrá-lo mudou o rumo da minha carreira, né? Eu me apaixonei realmente pelo anel, pelo ceratocone, e as portas foram se abrindo, e a alegria da gente fazer o paciente realmente voltar a enxergar é imensurável. Então, assim, eu quero agradecer muito por tê-lo encontrado em minha vida, foi muito importante para mim. Quantos pacientes a gente vem tirando da fila de transplante com anel? Tive a oportunidade de fazer o trabalho sobre isso, né, sobre o anel em cones extremos. A gente observa que desde o cone inicial até o cone último estágio, o anel é passível de ser usado e é possível de forma muito significativa, principalmente quando associamos as técnicas, né, com lente escleral, e se estiver evoluindo, nada impede de fazer, por exemplo, crosslink. Então, eu acho que o nosso propósito aqui com esse curso é realmente expandir o conhecimento e possibilitar, agregar para as pessoas o que você nos deu, né, no nosso dia a dia de forma genuína. Então, eu gosto muito de segurar na mão dos fellows, ensinar a técnica claramente, e quando alguém fala, não resolveu, eu busco tentar entender por que não resolveu. Às vezes o anel está descentralizado, às vezes não fez a programação adequada. Então, eu acho que a gente tem que aprender a fundo, né? Porque com isso a gente consegue beneficiar cada vez mais pessoas. E esse é o nosso propósito do curso, ensinar, ajudar, propagar a técnica e expandir mundo afora, porque infelizmente, por exemplo, nos Estados Unidos, eles não têm a oportunidade que a gente tem de trabalhar com anel, de ter a experiência que nós temos. Então, foi por isso que nós tivemos a ideia do livro, né, escrito em inglês, para realmente popularizar a técnica e possibilitar pacientes de todo mundo serem beneficiados com ela. Meu muito obrigada, viu, Dr. Paulo? Eu queria parabenizar o Sérgio. Muito obrigada, Sérgio. Sua aula foi excelente. Queria agradecer os colegas, né, Edna, Jordana, Dr. Paulo, porque realmente esse projeto nosso do curso, eu acho que vai poder ajudar muitos colegas, porque muita gente gostaria de também poder implantar o anel, mas falta essa mão de apoio para a pessoa poder começar, né? Não só fazendo wet labs, como a gente costuma fazer nos congressos, mas agora nós vamos ter a oportunidade de botar a mão na massa, né? A gente vai fazer, além dos wet labs, nós vamos fazer cirurgias em pacientes portadores de ceratocone. E assim fica muito mais fácil a pessoa vir para o curso e sair implantando o anel e oferecendo para os pacientes deles, né, essa tecnologia que realmente veio para mudar o curso da doença, né? Então, o ceratocone agora não é mais uma doença que é fadada à perda da visão. A gente pode atuar precocemente para poder evitar a progressão da doença e recuperar a acuidade visual. Muito obrigada a vocês. Então, terminamos. Viu, doutor Sérgio? Brilhante apresentação. Terminamos o nosso primeiro encontro.
Obrigada, Sérgio, por mais uma vez atender o nosso convite. Eu não vou nem falar que a aula foi maravilhosa, que sempre é, né, Sérgio? Não, que nada. Eu Senão queria você... parabenizar vocês todos pela ideia do curso, excelente, vocês estão de parabéns. E muito obrigado mais uma vez pela gentileza do convite. Obrigada a todos. Obrigada, Belkis, e a Jordana, o Paulo e a todos que colaboraram. Um abraço a todos.